ó. Oh, meu Deus do céu, eu tô assim, ó. Já tô toda descabelada. Só um momento. Só um momento também, que eu deixo eu avisar bem aqui pra galera começar. No meu... Vai, Grace. Aqui, a live ela já está sendo transmitida, finalmente. Já 22 segundos. Aqui vai pagando um micozinho. Já estão me vendo também? Então, já estão te vendo, te Estão me ouvindo, vendo, Lucas? Camila. Sim. Pois eu vou tentar entrar aqui no Facebook para eu poder ter uma noção, para eu não ficar perdida, né? Só um minuto, gente. Calma. Deixa eu tentar aqui entrar no computador para eu estar vendo também. Para eu não. Enfim, Lucas, se você quiser começar as apresentações, você pode iniciar. Camila. Tá vendo também? Lucas? Sim. Vou fazer as apresentações aqui. Primeiramente, olá, boa tarde. Meu nome é João Lucas Negreiros, trabalho como agente de desenvolvimento aqui em Cristino Castro. O motivo dessa live foi devido a essas circunstâncias que estamos vivendo atualmente. Foi uma maneira que encontrei, né, de reproduzir o conhecimento que a sala transmite para todos os empreendedores. O projeto das lives é o bate-papo interativo. Ele vai acontecer, em média, uma vez por semana. Hoje, a Camila vai fazer parte desse projeto. E o projeto ele consiste em 4 áreas, que é empreendedorismo, a cultura, negócios e educação. Então, sempre eu vou estar trazendo alguém dessa área para bater um papo aqui de uns 30 minutos com a gente, tá? As lives elas vão ficar gravadas no Facebook. Aí hoje, para fazer nossa abertura, estaremos com nossa empreendedora, Camila. A Camila, eu vou deixar para você agora fazer sua apresentação. Primeiramente, Lucas, obrigada pelo convite. Você foi uma pessoa que desde o início abraçou as minhas causas e a gente está aí lutando. Estamos num cenário bem complicado agora com essa pandemia, mas vamos continuar tentando. A gente não pode arregaçar as mangas no quesito ação no campo, mas nós podemos estar transmitindo por meio dessas lives para as pessoas um pouquinho do que nós estamos tentando unir forças para conseguir. Para quem não me conhece, meu nome é Camila, eu sou arquiteta e urbanista, sou filha de Cristino Castro, assim como o Lucas, e nós estamos tentando, aos poucos, trazer alguns projetos para a nossa cidade. A temática de hoje, ela é muito fundamental, né, para o município. Atualmente, só delongar aqui um pouquinho, atualmente, eu estou me especializando em direito público, né, municipal e urbanístico e gestão pública, para poder tentar ajudar um pouco do município
município, que nós temos um cenário bem muito legal nos municípios atualmente. E para fazer a abertura desse projeto que o Lucas está lançando aí, nós viemos com a temática de habitação de interesse, né, social, que é uma temática muito importante, é um equipamento público muito importante para a cidade. Pois é, a nossa temática de hoje é habitação Deixa eu ver de aqui na... interesse social. E, primeiramente, eu queria que você, Camila, nos dissesse, para os espectadores, o que é a habitação de interesse social. Então, a habitação de interesse social, ela é uma moradia, né, mais acessível, com um custo mais acessível para pessoas de baixa renda, para a população que não tem condição de estar comprando seus imóveis. Bem resumido, é essa denominação de habitação de interesse social. Ok. E, assim, como foi que surgiu um pouco assim do contexto? Por que existe esse Vou tipo de colocar. habitação bem específico? Um pouco do contexto histórico. Então, Lucas, agora a gente vai delongar um pouquinho mais para poder explicar essa questão do contexto histórico de como que surgiu essas habitações de interesse social. Deixa eu só colocar o celular para aqui por causa da iluminação que está aqui. Pronto. Então, ao tratarmos de habitação de interesse social, nós devemos entender tanto o planejamento, né, dessas habitações, quanto as ações que o Estado ele começou a tomar nas cidades. E essa realidade, ela surgiu no século XX, né? E nós precisamos traçar toda a sua trajetória, que não foi nada fácil, foi uma trajetória longa e difícil, porque aconteceu devido ao êxodo rural. Falando rapidamente do êxodo rural, todos nós sabemos que foi o inchaço populacional, onde as pessoas saíam das rural para a cidade, né? A melhoria de vida, melhoria salarial. Então, quando ocorreu esse inchaço, que foi o êxodo rural, as cidades elas não estavam preparadas para receber essas pessoas. E não foi só pessoas vindas das áreas rurais, mas tínhamos imigrantes que vieram para procurar essas melhorias. E, como eu falei, teve um aumento exorbitante, as cidades elas não estavam preparadas para receber esse número. Não tinha habitação, não tinha respeito noções básicas que precisamos para o desenvolvimento de uma cidade. Então, começou a complicação, começou aí, né? A cidade não tinha como comportar esse tanto de pessoas. Foi aí que surgiu construção, né, que foi os cortiços, temos as vilas operárias, que começaram a se encher e não tinha uma infraestrutura adequada. Foi ali onde ocorreu epidemias, né, que assolou toda o país, que é o que nós também estamos vivendo atualmente, uma epidemia. E aí, com toda essa confusão, com todo esse chaço, né, esse aumento exorbitante da população, né, logicamente, que é resumida, mas teve toda uma trajetória, teve todo um tempo para poder tomarem iniciativas para poder resolver esse problema. Foi então que o governo ele passou, né, depois de todos esses problemas, de muito tempo as pessoas tendo uma vida, questão física, falando mesmo de habitação insalubre, o governo começou a adotar algumas iniciativas, tivemos algumas ações públicas. Iniciou-se por que o governo ele começou a lançar algumas linhas de crédito para algumas empresas, né? Essas empresas pegavam essas linhas de crédito e construíam habitações de custo, né, baixo. Só que aí não tiveram não tiveram o resultado esperado, né? O custo obtido não foi o que eles esperavam, e eles pegaram essa verba e colocaram para fazer habitações, né, de classe alta. Foi aí, eles pegaram esse dinheiro, mas mesmo assim não impediu que as pessoas com poder aquisitivo bem menor se aglomerassem perto das fábricas, ou então em alguns centros
em algumas partes do centro da cidade. Foi aí que o governo não ficou satisfeito com aquilo, porque as pessoas começaram a se adaptar ali perto das fábricas, porque já que, vamos pensar, a fábrica ela está alocada aqui, as pessoas elas se aglomeravam ali próximo das fábricas. O governo não ficou feliz e foi aí que ocorreu as reformas sanitárias, que todo mundo sabe como aconteceu, que ela veio trazendo os padrões de higiene, né, que foi no final do século XIX, e foi com o intuito de limpar as cidades, né, limpar aqueles inúmeros cortiços, aquelas vilas operárias, que de lá saíam insalubridade, muitas doenças, e eles queriam meio que erradicalizar dali. Foi aí que aquelas pessoas que moravam ali, que eram de classe baixa, que trabalhavam ali, elas foram expulsas para as periferias da cidade, que hoje nós conhecemos como favela. Então, tudo começou aí. Vamos fazer só um resumo. As pessoas vieram da zona rural para trabalhar nas cidades. As cidades não estavam preparadas para receber aquele tanto de gente. Elas se amontoaram perto das empresas, o governo não gostou, desabrigou, destruiu os cortiços e elas foram expulsas para as partes mais periféricas da cidade, que hoje nós conhecemos como favela. E aí nós podemos agora pular lá para o ano de 1922. Continuando no contexto sobre como que surgiu. É um pouquinho longo, mas é só essa parte que é longa, gente. Então, foi em 1922 que teve um movimento moderno que surgiu no nosso país. Ele defendeu as ideias, né, de ter novas propostas, de ter soluções para tentar resolver esses problemas habitacionais, que não foi resolvido lá depois que as pessoas foram expulsas para as favelas. Eles lançaram esse movimento em 1922. Ele foi um movimento eficaz? Não foi. Era meio que só tapa-buraco. E aí foi na era de Vargas, né, no ano de 1930, 8 anos depois, que realmente o Estado começou a trabalhar de verdade. Ele começou a pensar de verdade nessas pessoas de renda de renda baixa. Foi aí que o Estado ele passou a vir, porque as pessoas não estavam vivendo de maneira adequada. E ele começou a intervir aí, no ano de 1930, que não é tão distante. E aí o Estado ele propôs, né, alternativas para melhorar a qualificação dessas habitações e também para poder valorizar um pouquinho mais o trabalhador. E aí nós pulamos para o ano de 1931, onde teve o primeiro Congresso Nacional, onde tratava da habitação de interesse social. Mas até então, essas pessoas elas viviam em situações insalubres, elas não tinham qualidade de vida, elas não tinham um governo que olhasse atentamente para elas. E aí, foi depois desse congresso, né, que foi no Brasil e foi em São Paulo, em 1931, que começou a serem criadas políticas realmente públicas para essas pessoas. Né? Foram criadas Fundação de Casa Popular, Plano Nacional de Habitação, e aí foi na Constituição de 1980 que realmente foram criadas leis que valorizassem essas pessoas, né? Que falassem, olha, o país, o governo, o Estado, ele tem dever e direito para as pessoas, porque toda pessoa ela tem direito de ter uma moradia segura e digna. E aí foram reformulando novas leis. E basicamente isso, né? Essa cronologia toda. Eles lançavam uma certa lei, mas um certo movimento, só que não era tão aplicado. Deu para entender, Lucas, um pouquinho essa cronologia? É muito, muito histórico, mas é como surgiu. Mas nós sabemos que surgiu através das pessoas que vieram atrás de trabalho na cidade, as pessoas do campo e pessoas de outros locais. Não, entendi sim, e eu gostei da explanação do contexto histórico, e até mesmo para entender o porquê que é tão valorizado e tão importante hoje Sim. A construção desse tipo de habitação em qualquer município de qualquer tamanho. Sim. E também porque já...
Pode falar? Não, porque é também do interesse econômico muito grande, né? Os municípios que recebem uma ação, um conjunto de habitação como esse, né, que eu já vou te pedir para Sim. contextualizar mais um pouco no atual cenário, Nós vamos entrar. é a relevância que ele tem dentro do município economicamente. Então, Camila, eu queria saber de você qual é o contexto atual desse tipo de habitação. Então, o contexto atual. Ou quais Lucas, programas que infeliz... existem. Sim, vamos lá. Vou começar falando da questão que existe hoje. Tá me ouvindo? Sim, Tá me ouvindo, né? Então, sim. em 2009 foi criado Minha Casa Minha Vida, que é uma habitação de interesse social. E o que nós podemos perceber e é o que nossa palavra tem esse intuito, que não é criticar, é uma crítica construtiva, é uma maneira de nós nos unirmos e tentar conversar, tentar sentar para poder ter ideias, para poder explanar o que pode ser melhorado, né? Longe de nós estarmos aqui meio que denegrindo ou ofendendo, né? Esses planos, ou então meio que tá tirando alguma coisa ruim, ao contrário, nós estamos tentando conversar e ver maneiras que podemos melhorar, né? É como nós vivemos hoje. Então, Lucas, como eu falei, hoje nós temos o Minha Casa Vida, que foi em 2009, que é uma habitação de interesse social. E o cenário atual hoje é que, infelizmente, nós estamos num cenário em que meio que massificou esse projeto. Não se vê um cuidado com o projeto, por exemplo, eles não lidam muito com a necessidade que as pessoas, que a família, que aquele bairro que ele necessita. Ele meio que pega projetos e eles ficam implantando. Por exemplo, o projeto que se implanta no Rio Grande do Sul, ele implanta em Cristino Castro. Infelizmente, com essa massificação dos projetos, ocorrem diversos problemas. Outro problema, infelizmente, esse movimento, esse projeto, essas habitações, elas são um pouco excludentes, são um pouco segregatórias. Por quê? Por que eu falo isso? Porque lá no passado, por que eu falei tantas características históricas? Por quê? Porque o passado, infelizmente, ele nos atinge até hoje, porque um governo não feliz, com as pessoas que estavam meio que se apropriando dos centros, que são as melhores partes da cidade, que é o centro, eles expulsaram eles para as periferias. E hoje não é diferente. Quando o governo vai implantar essas habitações de interesse social, onde eles implantam essas casas? Nas periferias da cidade. Eles continuam plantando essas habitações na parte mais distante da cidade. Agora eu te pergunto aí para quem está assistindo: essas partes da cidade têm estrutura adequada? Tem pavimentação? Tem iluminação? Tem escola perto? Tem hospital? O comércio fica perto? Nada disso. Então, cadê a, a eficácia do projeto? Ele é um projeto. A partir do momento que a gente projetou está no papel, ele é um projeto, mas é viável? Então, meio que eles esquecem que estão lidando com vidas, eles não se preocupam na viabilização do projeto. Porque nós temos eu estava até lendo alguns, né? Alguns depoimentos, algumas falas, que falam que é um projeto mais segregatório, é um projeto que divide a cidade entre ricos e pobres. E, infelizmente, é a realidade. Porque nós não temos essas pessoas que já são de uma renda inferior e elas são mandadas lá para a periferia da cidade, onde não tem nenhuma infraestrutura, se ela não tem dinheiro, como que essas pessoas vão se deslocar de lá para vir para o centro? É mais gasto, então não há uma viabilidade, não há uma certa preocupação. Por exemplo, não temos uma preocupação no projetar até no executar, entendeu? Meio que interrompe esse projeto. Então, Camila, no caso, o que falta, a efetividade do projeto, é ele trabalhar o entorno além das próprias casas.
E como você disse, as É casas, aí, exatamente. elas são iguais em todos os lugares. Mas eu sei que é diferente, porque eu fiz uma pesquisa breve, né? Até para ver, porque existem algumas regiões que levaram a cabo a seriedade do projeto e que fizeram casas de acordo com sua realidade, Sim, de como a acordo com a sua praça realidade. perto, tudo A isso. gente tem vários exemplos de alguns países que eles fazem o quê? Eles têm participação da população. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem aleatório. Para eu fazer uma roupa para mim, eu preciso ir na costureira. Eu tenho que me medir, a roupa vai ser feita para mim, então ela vai fazer de acordo com os meus anseios, os meus desejos. Então, se houvesse na execução do projeto, ali está fazendo ali no início, se tivesse uma participação das pessoas, eu conseguiria viabilizar, eu conseguiria ter um resultado melhor, entendeu? Isso não ocorre, eles não querem saber disso, eles só implantam, dão uma casa e acabou. É onde que você vai me fazer a outra pergunta, que eu vou deixar tu me fazer primeiro para depois eu responder, porque eu converso demais. Que onde que está o papel do arquiteto aí, que a gente vai delongar mais um pouquinho. É, onde é que está o papel do arquiteto aí para sanar esse problema? Porque Sanar esse esse problema, problema então, é assim, porque ele é, tipo assim, só construir a casa, na visão da arquitetura, não é chegar lá e levantar os tijolos. E para a economia local também é necessário que também tenha um planejamento do arquiteto, porque lá vai planejar que junto, que depois de todo o projeto feito e todo mundo das casas, aquilo ali vai impulsionar mais ainda a economia local. E é sim, nesse sentido também que você vai falar de sua parte da arquitetura. com certeza. Vou fazer agora Como vou arquiteto. vender meu peixe, né? Vou aproveitar para vender meu peixe, enfim. O que, é, como arquiteta, eu acho que eu sempre amei construção e eu acho que eu sempre gostei de aplicar o meu curso com aquelas pessoas que elas não têm muito acesso a algo, não tem muito acesso a algo. Por exemplo, todo mundo tem a ilusão que a arquitetura é para pessoas com um poder aquisitivo maior, e não é verdade. Eu me identifico muito mais com essa causa, de uma causa mais social, de uma arquitetura mais social. Então, vamos lá. Onde a arquitetura ela está conectada? Como que ela se conecta? Como que ela trabalha com esse equipamento público que é a habitação de interesse social? Então, por exemplo, o arquiteto e urbanista, por isso que eu sempre foco no urbanista, porque o arquiteto, ele não projeta apenas casa, ele projeta cidades, ele revitaliza centros que estão marginalizados. Então, ele vai dar projeção de uma simples quatro paredes até uma projeção de uma praça, né, dos paraibanos, vamos assim dizer. Então, ele atua muito nisso. E como você falou, eu não chego para o cliente e apenas vou construir quatro paredes, ao contrário. Todos os meus clientes, eles estão de prova que eu converso muitas e muitas vezes com ele para poder escolher apenas uma cor de alguma parede. Por quê? Porque aquele espaço, ele vai ser projetado para a pessoa e ele vai causar sensações. Então, da mesma forma, Lucas, vamos para o externo, né? Saindo das quatro paredes, que são as cidades. E a habitação de interesse social, para nós arquitetos, ela é importante. Por quê? Porque ela vai para as pessoas construir casas, né, como a habitação de interesse social, para as cidades, elas fazem parte das cidades, fazem parte da vida de pessoas que, infelizmente, não têm tanto acesso como outras. E aí, é como eu falo, qualquer profissão, e agora eu vou direcionar a minha, nós vivemos para conhecer pessoas, vivemos para conhecer cidade, nós amamos cuidar das pessoas, e é por isso que o arquiteto ele trabalha de frente na habitação de interesse social, porque além dele projetar as casas, que inclui todas as paredes, a estrutura física, ele tenta conectar essas habitações com o mundo externo, porque, infelizmente, o que nós temos hoje, nessas habitações de interesse social, são ilhas. Ou seja, por que são ilhas? Porque elas não fazem parte
elas não estão inseridas, elas não estão conectadas com as demais partes da cidade. Elas estão boiando, elas estão distantes. Então, é o nosso papel do arquiteto trazer essa conexão, trazer essa junção, não só construir e levantar essas paredes, mas sim conectar ela com as cidades, porque ela faz parte da cidade, ela faz parte de vidas. E um dos problemas que nós temos muitos também aqui é que, como eles ficam só pegam um projeto e eles replicam esses projetos, as pessoas normalmente elas começam a fazer alteração das casas, e aí sabemos que quando ela sai do projeto não vai ter não tem mais uma eficiência, muda todo o volume, a estrutura da casa, então tem diversos problemas. E o arquiteto, ele é apto para isso. Nós temos exemplos em outros países de habitação de interesse social, que o arquiteto, ele trabalha desde a confecção primordial do projeto até anos depois que as pessoas se implantaram nas casas. E eles dão a opção de fazer a casa, e ó, a casa, ela foi, vamos imaginar aqui, a casa ela foi entregue com, digamos, 2 quartos. Só que aí a mulher engravidou e vai ter outro quarto. Então, aí o que eles dão essa opção da planta da casa, ela aumentar, ela ampliar, já feita, porque aí a própria pessoa ela não vai aumentar, ampliar como deseja. Já tem um projeto ali para ela ampliar futuramente. E nisso o arquiteto acompanhando até um ano e meio depois que a pessoa já se instalou dentro da casa. E também nesses outros países tem uma certa eficiência com quais pessoas elas vão aderir a esse programa, totalmente diferente. Então, nós temos falhas e problemas desde o início do projeto até o final da execução. E aí é onde o arquiteto ele vai entrar para poder tentar minimizar esses problemas, conectar essa população com a cidade, né? Que ela já faz parte. Eles só querem conectar novamente, entendeu? Ok. Camila, e porque o programa Minha Casa Minha Vida, um exemplo maior no Brasil inteiro, é o Minha Casa Minha Vida de financiamento de casa. Ele, além de fazer as casas de habitação de interesse social, ele também financia a casas de baixo custo. Né? Financiam casas de baixo custo. Antes, eles... Sim, em relação às casas de baixo custo, e o comportamento de quem vai construir a partir de agora, né? Viu aí que, por exemplo, não basta apenas levantar as paredes e entrar para dentro, né? Então, em relação a essas casas de baixo custo, qual a perspectiva de mudar mais para frente? Elas vão se adaptar melhor à arquitetura? Vão buscar mais o profissional? Como é que vai ficar? Então, vamos agora... Entendi, vamos lá. Então, agora nós falamos toda a problemática, né, dessa população de baixa renda, nós falamos da questão da habitação de interesse social, que já era um problema desde, né, do século XIX, que se perdura até hoje. E aí, o Minha Casa Minha Vida, eles, né, não é apenas mais só a construção quando se entrega para o governo, mas temos financiamentos também. Então, como que tanto essas casas que você ainda, que o governo, que uma cidade consegue implementar, ou, como você falou, as casas de baixo custo, como que vai ser agora pós-pandêmico? Então, a única coisa que muda é o seguinte, nós já estávamos tendo vários problemas que não é de hoje, né? Não temos uma política pública atuante no nosso país, não é só na minha cidade, mas sim no nosso país. Nosso país ele tem uma deficiência em implementar, em agir, em analisar, na verdade, em fazer política pública, porque tem, só é na aplicação que eles, né, dão escapadinha. Então, a única coisa que muda hoje, depois pós-pandêmico, é porque, infelizmente, o nosso cenário econômico ele vai piorar. Se nós tínhamos algumas rendas, né, vamos falar a questão de governo, que eram demoradas, hoje para o município receber vai ser muito pior.
Vai ser muito pior. Isso a gente falando de nível público, né? Dinheiro público. E por privado, ele também vai sentir, né, esse baque aí no seu poder econômico. Então, o que ele pode fazer para poder minimizar um pouco dos problemas que vamos enfrentar ainda maiores? É sentar, é procurar profissionais capacitados para aquilo, para poder atender às necessidades. Não é você falando nível público primeiro, procurar pessoas que têm capacidade técnica para poder resolver aquele problema. Vamos tentar trazer aqui exemplos da nossa cidade. Se nós temos determinada área com algum problema de infraestrutura que ele não esteja adequadamente como equipamento público, as demandas, os recursos que vinham já eram escassos, e que vai ser escasso agora, então, por que não o gestor, ele não... e eu não estou falando de A ou B, eu estou falando os gestores no modo geral, por que que eles não meio que escolhem, eles unam pessoas técnicas capacitadas para poder resolver aquele problema, entendeu? Não é um problema de A, de B, de C, é de todos. Cortou? Entendeu? Não, cortou, mas já voltou normal. Pode. Entendeu, né? O nosso problema, Lucas, e quando eu falo nosso problema, eu estou falando nível nacional, infelizmente, a falta de capacitação técnica para poder resolver tal problema. Já temos uma ineficiência nas nossas políticas públicas. Então, nunca é tarde para poder a gente começar, para poder se unir, para poder fazer da maneira certa, né? É o cenário que muda, é o que vai mudar no nosso cenário. Então, a pandemia ela veio para evidenciar um traço já que já vinha que vai piorar agora. Porque, no caso, esse traço meio que encoberto era porque a gente estava tão corrido com outras coisas mais urgentes, corre. Porque se a gente... Quando a gente parou e percebeu alguns problemas que vamos enfrentar. Exatamente. E que a nossa cidade, nós não estamos mais vivendo uma cidade. As pessoas, elas passam a esquecer de espaços públicos, elas não vivem no espaço público. Eles estão cada vez mais esquecidos, as cidades não estão ficando vivas, entendeu? Elas estão morrendo lentamente a cada dia. Então, depois de uma pandemia dessa, depois de um cenário desse, por já termos esses problemas, nós podemos ter certeza que se não houver uma ação de política pública, pode, né, pode corromper, a cidade pode afundar mais ainda. Ok, Camila. Pois é, então, um bom planejamento, como manda qualquer empreendedor de sucesso, o planejamento é primordial. Sim. Porque com planejamento, como nós estávamos falando um pouco mais cedo, em relação à habitação de interesse social, o conjunto da obra é o que faz movimentar a qualidade de vida e a economia também. E aí, Lucas, a gente pode só puxar um parêntese e questionar que o porquê que o que tem a ver a habitação de interesse social com o empreendedorismo? Se formos analisar da maneira que é para ser analisada, a cidade toda nós vivemos na cidade toda e qualquer setor, né, seja ele qual for, ele é conectado. Então, a habitação de interesse social, ela faz parte de uma classe social das pessoas, onde essas pessoas elas estão ligadas com o empreendedorismo. Então, faz parte da cidade, né? Nós vivemos a nossa cidade é um bolho, então todo e qualquer setor estão conectados. E se nós não começarmos a meio que conversar, se unir, para poder tentar, pelo menos, resolver uma pequena parte, nós vamos ser defasados em qualquer outro setor. Verdade, minha amiga. Então, o que eu
o que tínhamos para conversar, né, um pouco sobre esse tema. Era esses questionamentos. É verdade. E só mais um outro ponto, que nós vivemos, né, numa sociedade que realmente em diversas coisas nos corrompe. Só que nós devemos fazer o que nós estamos fazendo aqui. Tentar arregaçar as mangas, vamos falando para uma pessoa, para outra, que daqui a pouco isso vai se expandindo. O que nos falta é a união, é a força, é o anseio de ter locais melhores, porque nós sabemos que lá quem está lá em cima, às vezes a gente não consegue ter esse contato, esse acesso, mas se a gente for batalhando, for lutando e for se unindo cada vez mais, nós conseguimos sim mudar um pouquinho que seja. Sim, sim. São as pequenas ações que se transformam. São as pequenas ações que se transformam. Exatamente. E vamos conseguir. Aos poucos, vamos conseguindo bater todas essas metas de vida. Vamos, já batemos a nossa primeira meta, que foi essa live, que, tipo, é nova pra mim, que eu nunca tinha feito uma live. E deu o maior problema para conectar, mas conseguiu. E a gente vai melhorando cada dia que passa, né? Cada vez que a gente fizer outra. Pois é, deu problema no começo, mas um atrasozinho pequeno. Pequeno, quase, né? Ninguém nem percebeu. Um atrasozinho pequeno, ninguém percebeu. Não, ninguém percebeu. Sua presença. Queria agradecer sua presença. Eu que agradeço. Por estar participando desse projeto novo, da Sala do Empreendedor. Esse projeto vai acontecer na próxima semana. Tem mais um convidado. Camila, você está intimada a assistir. Com certeza, vou comentar horrores. Mas todos os espectadores que viram essa live. Sim. Queria agradecer a presença de cada um, os comentários. Eu também quero agradecer. A primeira live. Agora tem meus agradecimentos, né? Agora sim, agora é sua vez de agradecer. Agora o meu. Olha, Lucas, eu quero agradecer também pelo convite. Você é uma pessoa ímpar. Você é uma pessoa que vem me dando a mão para poder a gente ir fundo nessas ideias. Eu quero falar para vocês que, por mais que eu não esteja vendo aqui que é o Facebook, não estou vendo comentário nenhum, eu quero dizer para vocês que estamos de braços abertos para poder sonhar juntos. Eu e o Lucas temos muitos outros projetos que, infelizmente, eles foram interrompidos, mas que, com fé em Deus, depois dessa pandemia, a gente vai conseguir executar, que são projetos que envolvem mais ação para a nossa cidade. E eu quero agradecer cada um de vocês que assistiram, quero pedir desculpa pelos meus erros, que é a primeira vez que eu faço uma live, eu vou ficar mais craque nisso. E eu quero dizer que o meu Facebook, o do Lucas, estou comprometendo ele, está aberto para pessoas que também, assim como nós, queremos cidades melhores, queremos trabalhar toda e qualquer parte da cidade. Hoje nós trabalhamos uma parte, que são as habitações de interesse social. E amanhã, né, na outra semana, o Lucas vai trabalhar outra parte da cidade, que no final eles vão se conectar. Então, para você que está nos assistindo, quiser conversar, nos ajudar, porque duas cabeças, três cabeças pensando é muito melhor, fique à vontade. Estamos sempre à disposição. E obrigada. Obrigado você e obrigado a todos que participaram dessa live. E encerramos por aqui. E a Sala do Empreendedor está funcionando normalmente online, certo? Home office, né? Eu estou de home office. Lavem as mãos, usem máscara. Todo o atendimento da sala está funcionando online, tá? Só procurar pelo canal do Facebook da Sala do Empreendedor ou pelo WhatsApp, a gente sempre está atendendo. Agradeço a todos e até a próxima semana. Fique em casa.